Assistimos a acontecimentos que deixam as organizações públicas ou privadas em posições constrangedoras, com efeitos negativos para a sua imagem e reputação. São exemplo a revelação de casos de pedofilia na Igreja, a alegada ameaça terrorista na Universidade de Lisboa ou a gestão de comunicação durante a pandemia. Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Hoje falamos de comunicação de crise, o que é, para que serve e o que temos aprendido. Questões que o Dr. Ricardo Salvo, profissional da área, nos ajudará a responder. Obrigada, Ricardo, por estar connosco em estúdio. Foi jornalista, é há mais de 15 anos responsável pela área da comunicação de crise na agência Cunha Vaz Associados. Responsável por muitas campanhas de comunicação de crise. Obrigada, Ricardo, mais uma vez por estar connosco. Obrigado, Teresa. O que é comunicação de crise? Para além da comunicação proativa que cada empresa deveria ter, uma estratégia. A sua estratégia de comunicação específica para aquilo que faz, para aquilo que desenvolve no mercado, a comunicação de crise é uma espécie de uma comunicação preventiva que todas as empresas deviam ter para acionar no momento em que é preciso e, portanto, para saberem gerir a sua reputação no momento em que essa reputação é confrontada com algo mais negativo e que a pode danificar. Quem estuda comunicação aprende logo no início que o público-alvo é importantíssimo para quem é que eu vou comunicar. E nesta comunicação de crise também para quem é que devem ser o primeiro olhar no próprio. O primeiro olhar é, obviamente, para o cliente específico, para o tipo de cliente específico de cada tipo de empresa. E depois, questões mais transversais, para todas as entidades com quem essa empresa eventualmente tem de se relacionar. Muitas vezes não é só o cliente, porque a comunicação mais importante, diria eu, que é aquilo que é mais premente na comunicação de cada instituição, é o passa-palavra. E muitas vezes a impressão que nós deixamos na opinião pública e a forma como depois ao diz que disse, aquele comentário chamado comentário de café do acabei de ver nas notícias, ou muitas vezes nem é nas notícias, acabei de ver, acabei de ler, ou dizem que, o famoso dizem que essa quantidade, essa entidade abstrata que é o eles dizem que a empresa X fez isto ou fez aquilo. Portanto, esse tipo de comportamentos faz com que a empresa tenha de se preocupar constantemente com o seu público-alvo, que é aquele público que a empresa tem, se tiver uma gestão cuidada, de identificação permanente de quem são os seus principais clientes a cada momento. E é para aí que deve apontar todas as suas mensagens e tudo aquilo que tem para dizer. Nós estudamos com públicos segmentados, Exatamente. Mas de repente nós fomos confrontados e assim não se conseguiu segmentar, foi para um país inteiro e depois para vários países e para o mundo com o Covid-19. Exatamente. E a pandemia trouxe grandes alterações à comunicação, não só em Portugal, mas como no mundo. Trouxe alterações, sobretudo, de aprendizagem. A comunicação de crise tem que ser preparada. E isso é um problema que muitas vezes as empresas descuram. Muitas empresas acham que as coisas só acontecem aos outros e não se preparam. E muitas vezes a chave de uma boa comunicação de crise é estarem preparadas previamente para tudo o que pode acontecer. No entanto, com a Covid nós tivemos aqui um problema. Foi uma situação inesperada, ou por outra, não é bem inesperada, porque sabe-se que uma pandemia pode aparecer a qualquer momento. Nós já tivemos surtos de doenças anteriores num futuro relativamente, num passado relativamente próximo, e que, portanto, teve que se gerir e aprendeu-se algo com isso. Mas no caso da Covid, nós deparámos com uma situação de não percebermos o tema, de ser uma coisa completamente nova, não estarmos preparados em termos, no que diz respeito a conhecimento, para sabermos lidar com o que estava à nossa frente. E muitos governos, quase todos os governos, cometeram erros. Portanto, isto não houve aqui uma questão de não preparação, digamos assim. Talvez os governos pudessem estar preparados tecnicamente para um surto de uma doença,
mas é extremamente difícil depois estar preparado para uma coisa que não se conhece em termos técnicos. E como sabe, Teresa, disse-se muita coisa sobre a Covid. No princípio, era uma doença que tinha sintomas X e depois evoluiu para uma doença que afinal tinha sintomas Y e depois houve uma grande confusão sobre o que é prejudicial e o que é que não é, e depois teve de se fazer um jogo de cintura, que é aí que entra o perigo às vezes da comunicação de crise, que é mexer com as pessoas, mexer com a emoção e com o sentimento das pessoas. O que se passa com a Covid é que teve de se adotar medidas que até certo ponto poderiam ser benéficas, mas a partir de um determinado ponto poderiam causar problemas a prazo na sociedade. Problemas que depois vieram a ser discutidos, como problemas de depressão, o problema do lockdown, o problema do isolamento social, das pessoas terem ficado fechadas em casa, causou perturbações emocionais e psicológicas em muita gente. E, portanto, tem de se perceber até onde é que vai o benefício de uma ação e a partir de que ponto é que essa ação começa a ser prejudicial. Em termos de comunicação, isto é extremamente complicado de gerir. Oh, Ricardo, mas deixe-me só, aproveitando também as suas palavras, no início nós não sabíamos o que é que ia acontecer, mas uma das grandes críticas que foram feitas em termos de comunicação foi olhar para aquilo que estava a acontecer nos outros países, Espanha e Itália, sim, e dizer que a nós nada não nos iria atingir. Portugal não teria o mesmo, não iria viver um cenário idêntico. Esta é uma das primeiras críticas que é feita à comunicação, nomeadamente não só do Ministério, mas também da Direção-Geral da Saúde. Houve, se calhar, alguma desvalorização inicial do problema, porque tínhamos tido surtos. Eu lembro-me do surto da gripe A, que nos causou algum pânico, a gripe das aves, que nos causou algum pânico e criou uma certa... E depois começou-se a dizer, bom, isto afinal se calhar é quase todo um exagero. Aqui se calhar seguiu-se o caminho ao contrário. Alguns países, exatamente, alguns países começaram se calhar a mexer-se de forma mais rápida e talvez nós tenhamos ido se calhar um bocadinho à boleia do que outros fizeram, ou de se calhar corremos se calhar um bocadinho o erro do esperar para ver o que é que os outros fizeram. E os países são todos diferentes. Os países são todos diferentes. E a comunicação também. E a comunicação também. A comunicação também. Eu não vou entrar em juízos de valor sobre o que é que o Governo deveria ter feito e fez. Deveria ter feito e efetivamente fez. Até porque depois, deixe-me só completar, depois Portugal torna-se quase um exemplo, não é? Depois há uma união muito grande, não só de todas as instituições, ou de grande parte das instituições, melhor dizendo, da própria população. É a primeira vez, eu recordo, uma Direção-Geral de Saúde, por exemplo, associou-se à SIC para, num programa, o Polígrafo, fazer a veracidade, não é? Portanto, daquilo, das fake news que corriam. Constantemente nós estávamos a receber SMS do Ministério dando nota não só dos números de pessoas que infelizmente morriam, mas o crescendo, as idades, éramos constantemente informados, não só para a comunicação social. E isso é essencial, porque um dos problemas que existe, como um caso como a Covid, como em muitos outros casos de vários tipos de comunicação, é efetivamente o que se diz. Os chamados falsos especialistas, e depois é preciso combater essa desinformação com a informação real. O facto de nós nos termos tornado depois, se calhar, até um exemplo para alguns países, digo-lhe já que é matéria com que muita gente também não concorda, que nós tínhamos sido um bom exemplo e que há uma componente, uma franja da sociedade que acha que os bons exemplos vieram mais dos países nórdicos nessa. Eu não sou técnico, portanto não posso ter uma opinião consistente sobre isso. Mas nós falávamos em termos de comunicação. Mas em termos de comunicação, o que foi efetivamente muito bem feito foi criar um canal de comunicação fidedigna e criou-se em redes sociais canais de informação fidedigna apoiada por especialistas que iam tentando, de certa forma, combater a desinformação. Porque a desinformação é sempre a raiz do problema.
é sempre a raiz do problema numa situação como a da Covid. Vem sempre... A Teresa recorda-se com certeza de coisas que se disse do género se calhar precisamos de temperaturas mais quentes porque o vírus se calhar morre com o calor. Porque começaram a criar analogias se calhar com o vírus da gripe. Havia situações eu lembro de alguns medicamentos, que se tomarmos alguns medicamentos, aceleramos o problema e tornamos o vírus mais danoso. E isso depois teve de ser tudo desmentido, não é? Até porque chegou a trazer mortes e pessoas internadas por terem acreditado em muitas falsas notícias. Esse é que é o problema. Estados Unidos e Brasil são exemplo. Os Estados Unidos e o Brasil são exemplo, mas aí estamos a falar de um problema muito mais específico. Estamos a falar de sobretudo no Brasil, de uma desacreditação a nível mais governativo do problema. E, como sabe, no Brasil, o próprio governo considerou que havia um exagero muito grande à volta do vírus e que se estava ali a empolar algo que era, usando as palavras, uma gripezinha. Exato. E, portanto, a comunicação seguiu a linha governamental. Exatamente. Aí há um problema muito mais de raiz. E aí é muito mais perigoso. Quando a orientação política, a orientação governativa vai no sentido contrário àquele que deveria ser, eventualmente, a informação fidedigna, nós aí temos um problema. Nos países onde isso não aconteceu, tivemos o problema, como temos sempre nestas situações, da desinformação ao nível de redes sociais. Isto porquê? Porque nos anos 90, Teresa, nós tínhamos muito, quase a 90% ou quase a 100%, a comunicação social como veículo da mensagem. Nós entramos depois, no virar do século, com a internet, com a proliferação da internet e, sobretudo, com as plataformas individualizadas de comunicação, em que um não jornalista consegue ser jornalista, em que qualquer cidadão consegue, com uma plataforma, como um blog ou quase um jornal falso, disseminar informação que parece credível. E depois, a seguir a isso, com o aproveitamento, se calhar organizado, que se fez dessas plataformas individualizadas, para fazer circular alguma informação, nós entramos num campo muito mais difícil de trabalhar em termos de gestão de comunicação de crise. Porque é preciso combater essa desinformação. Mas conseguiu-se fazer na altura do Covid, o que não tem acontecido noutras. Conseguiu-se, mas é extremamente difícil correr atrás do prejuízo. A Covid já lá vai, quer dizer, ainda não acabou, se calhar nunca mais vai acabar, vai ser um problema residual na sociedade, como se calhar, outros, não é? Se calhar veio para ficar, mas ainda hoje há muita coisa que é dita sobre a Covid que carece de esclarecimento e que carece de um conhecimento mais profundo sobre aquilo de que estamos a falar. Então, Ricardo, deixe-me perguntar-lhe. O Governo, na altura, a Ministra da Saúde, deu grandes e longas entrevistas em que explicava de uma forma muito clara e nunca fugiu a questões. Eram dados números diariamente, não só de pessoas contaminadas, como de pessoas, enfim, que faleciam por Covid ou também com Covid. Houve uma grande preocupação em fazer uma comunicação transparente. Houve. Isso não transparente e rigorosa. E essa também é uma mais-valia quando se fala em comunicação. Teresa, tentativamente rigorosa. Tentativamente rigorosa. Não se pode negar esse esforço. E nisso, creio que posso dizer que o governo português foi incansável na forma como esteve diariamente a passar informação, como esteve diariamente a mostrar números, a tentar esclarecer, a tentar dar indicações e guias sobre o problema,
mas às tantas, com a falta ainda de alguma informação que ainda estaríamos para perceber mais tarde. Esse é que é o problema. É quando tentamos esclarecer num momento em que ainda não temos informação suficiente para sustentar os esclarecimentos que estamos a dar. Mas a transparência é uma preocupação de quem trabalha com comunicação de crise. É, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque eu costumo dizer que nós geralmente só mentimos uma vez. Então deixe-me perguntar-lhe o que é que foi feito, o que é que foi aconselhado ao Ministério da Administração Interna com o então Ministro Eduardo Cabrita, na altura de, creio que, 18 de junho, quando há o acidente na A6. Eu não sei o que é que terá sido, quais foram as indicações, nem como é que foi gerida a situação em termos de estratégia. Mas aquilo que nós vimos, mas se calhar, estava presente, não estava presente... Mas se calhar há aí uma questão, de facto, de transparência, não é? Há uma questão de... É difícil trabalhar, fazer uma comunicação assim? É difícil fazer uma comunicação quando há elementos que não estão completamente visíveis e, sobretudo, quando há elementos que dão aso depois, no futuro, a contradição. Esse é que é o problema. E que é uma coisa que a transparência previne. Mais uma vez, eu não conheço o caso concreto, ou seja, sei o que é conhecido pela comunicação social, mas ainda nenhum de nós sabe exatamente o que é que se passou. Mas sabemos várias histórias. Mas sabemos várias histórias e esse é o problema. Esse é o problema. Se nós formos transparentes logo de início, se nós enverdarmos por uma estratégia de comunicação de pôr todos os elementos de informação em cima da mesa e dar tudo o que temos para dar em termos de informação, tudo aquilo que nos é possível dar em termos de informação, num determinado momento, nós conseguimos evitar depois as contradições no futuro. Nós estamos a ver hoje, na comunicação social, outras situações em que esta falta de transparência depois gera contradições no futuro, em que há sempre o elemento que foi omitido. No caso do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, enfim, eram as obras que estavam sinalizadas, depois já eram as obras que afinal não estavam sinalizadas, depois era o trabalhador da autoestrada, da concessionária, que estava numa posição e afinal estava noutra. Portanto, todo este género, todo este tipo de informação que não foi congruente na altura, que não foi sustentada, deu aso depois às polémicas, às contradições e ao ter-se dito uma coisa e afinal depois foi preciso dizer outra. Que isto é... quando nós conduzimos a comunicação de uma maneira, a termos de dizer hoje uma coisa e amanhã termos de dizer outra, está dado o primeiro tiro no pé. É o primeiro elemento assassino de uma comunicação de crise. Então, a pergunta é, se nós tivermos um trabalho com a comunicação de crise até bem feito com o Covid-19, porquê que voltamos atrás? Porquê que recuamos? E vou aproveitar hoje, na Assembleia da República, voltamos a assistir a muitas histórias e só temos um assunto, a TAP. Sim. O que é que está mal? O que poderá eventualmente estar mal num caso como o da TAP é, efetivamente, a multiplicidade de informações contraditórias que não jogam umas com as outras e depois, se calhar, não houve uma estratégia de comunicação uniforme e que possa fazer o fio condutor de toda a informação que existe. O que é que nós devemos aconselhar? O que devemos aconselhar imediatamente é a reunião de um gabinete de crise em que analisa imediatamente tudo o que existe, tudo o que aconteceu, o bom e o mau do que aconteceu, efetivamente assumindo o que esteve mal, porque às vezes é esse o problema. Nós não queremos assumir as coisas que correram mal. Uma empresa, muitas vezes, quando faz, agora indo para o campo mais empresarial, uma empresa quando comete um erro
E muitas vezes há depois a assunção de culpa. Isso gera, às vezes, ao contrário do que possa parecer, gera às vezes empatia. E eu identifico-me com alguém porque eu também sou humano e era normal que assim... Exatamente, exatamente. Isso aconteceu montes de vezes. Há montes de empresas que quiseram enverdar por esse tipo de estratégia do ok, eu assumo, as coisas correram mal. Estamos aqui para corrigir o problema. A Comissão de Inquérito da TAP começa por uma questão muito particular que tem a ver com a indenização a uma gestora. Certo. E depois descamba, se é que eu posso usar a palavra, para outros temas que parece que já nem têm nada a ver com isso. Ou seja, o rodopio de temas que se foram desenrolando à volta deste processo e que agora estamos a discutir um eventual caso de pancadaria dentro de um ministério. Ou da própria mentira ou omissão de um ministro. Em que nós, eventualmente, nunca vamos saber de que lado é que está a verdade. Porque isso depois também é o problema. Gera este tipo de problemas. Ou seja, o caso da TAP, neste momento, já são muitos casos em que a TAP já parece um tema meramente secundário. Já está quase fora do tema. Neste momento o tema já é um tema quase de governação. Já deixou. De forma de estar dentro da governação. Porque se o assessor insultou, se o assessor do ministro provocou desacatos, se efetivamente a destituição desse assessor foi legítima, se não foi, há todo aqui um conjunto de temas e que depois que é muito difícil de gerir porque é palavra contra palavra. Se estivesse a trabalhar neste caso, qual era o primeiro conselho que tinha dado? Uma narrativa coesa. A criação de uma narrativa coesa. Vamos contar com toda a transparência tudo o que se passou, com os pontos nos is, mesmo aqueles em que nós tínhamos sido menos corretos nesta atuação ou naquela. Se nós assumirmos, de facto não devíamos ter dado este passo, devíamos ter dado este, eventualmente isso poderia criar a tal empatia, criar a tal ligação de honestidade. Isto, mais uma vez, Teresa, sem saber exatamente onde é que está a culpa e sem saber onde é que está o erro. Mas se nós tivermos uma narrativa coesa... Mas a comunicação não é ninguém para julgar, não é? A comunicação e a comunicação de crise é no sentido de explicar às pessoas aquilo que acontece, não fazer julgamentos. Exatamente. E precisamente a comunicação, como a palavra diz, é comunicar, é relatar exatamente tudo o que aconteceu, mas exatamente da forma como aconteceu. Porquê é que nós assistimos constantemente a falhas? Porquê que os alegados casos de pedofilia que existiram na Igreja tiveram um ano para se preparar e depois de saberem da investigação assistimos à comunicação? O caso da pedofilia foi num crescendo, envolvendo uma instituição que está sob um escrutínio social muito pesado. Volto à questão da preparação prévia, que se calhar pode não ter sido feita de forma mais conveniente. A preparação prévia para qualquer situação de crise, se nós sabemos que corremos o risco a vir a estar expostos num futuro próximo. Isso podemos ter que trabalhar não só numa comunicação de crise, mas também numa comunicação de risco. E numa comunicação de risco, repare, nós, por exemplo, fiz com a minha equipa para várias empresas o chamado manual de crise, que é uma coisa que muitas vezes as empresas não sabem, que muitas vezes os nossos públicos não sabem que existe. O manual de crise é quase que um guião completo de tudo o que deve ser feito para se algum dia algo acontecer. E deixe-me dizer-lhe que todas as empresas que queiram ter uma comunicação cuidada deveriam ter um manual de crise. O manual de crise é, em qualquer organização, um documento crucial de gestão. Porque nós sabemos, não quer dizer que não possa vir a acontecer
algo inesperado. Mas, por exemplo, uma empresa industrial, quando tem um bom manual de crise, sabe de tudo o que pode correr mal. E já existe um procedimento para cada tipo de situação. Pois, obviamente, tem que ser enquadrado no caso concreto quando vem a acontecer. Mas isto então, deixe-me crucial. perguntar-lhe, os incêndios são recorrentes? Os incêndios são recorrentes. Acredito que já existem vários manuais de crise. Mas cometemos sempre Eu quero os mesmos acreditar que erros. sim. Eu quero acreditar que sim. comunicação. Não estou a dizer que existem esses manuais de crise, mas eu quero acreditar que sim, que Mas haja cometemos muitas falhas na comunicação. Temos muitas falhas de comunicação e também para lhe dizer uma coisa. A comunicação, muitas vezes, não consegue fazer magia. A comunicação, muitas vezes, não consegue resolver problemas que têm por trás um cariz técnico mais complicado. Eu, sem ser técnico, o que me quer parecer no caso dos incêndios é que são cometidos reiteradamente erros técnicos, não de comunicação. Erros técnicos. E depois a comunicação tem sempre de correr atrás do prejuízo. E a comunicação é depois a ciência que faz dar a cara por um problema. Ora, se os problemas técnicos não estiverem resolvidos e se tudo se repetir daqui por 2 ou 3 anos, a comunicação não consegue fazer magia, não tem uma varinha mágica para resolver certas coisas. Portanto, muitas vezes é preciso resolver o problema na raiz. Se houve incêndios por excesso de combustível nas florestas, e se agora o combustível, por exemplo, está-se a acumular outra vez, como dizem que está, para daqui a não sei quanto tempo voltar a acontecer uma tragédia como aconteceu em 2017, é muito difícil depois à comunicação, nessa altura, ter uma espécie de uma varinha mágica que vá resolver o problema de forma quase imediata. Portanto, os manuais de crise devem existir, até são capazes de existir para uma situação de incêndios. Ainda não se consegue trabalhar e ter uma parceria muito grande com os gabinetes de comunicação ou as agências. Imagino que este também é o caso do alegado atentado na Universidade, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sim. Se quer que lhe diga, se calhar é um problema daqueles em que Portugal acredita que há coisas que não nos acontecem a nós e que só podem acontecer aos outros e para os quais eventualmente não estávamos preparados. E, portanto, teve-se que se criar, se calhar, uma estratégia de comunicação quase em cima do joelho para resolver um problema que tinha acabado de acontecer e que julgávamos que se calhar que só acontecia nos Estados Unidos ou que só pode acontecer como vimos ontem o que aconteceu em França. Nós às vezes não estamos preparados para isso. Acreditamos, não, isto é um país pacífico, à beira-mar, essas coisas ainda não vão acontecendo por cá. E depois o que acontece é que não damos prioridade a estratégias que possam trabalhar esse tipo de comunicação para esse tipo de eventos. E depois o que acontece é que temos que arranjar uma comunicação que tiramos da cartola no momento para ver se sai, lá está, uma magia qualquer que possa resolver o problema. E não há milagres. E não há milagres. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado. São, segundo o nosso convidado de hoje, precisas equipas especializadas em estratégias de comunicação para situações de crise. Não interessa a atividade, se é pública ou privada. O sucesso está na preparação dos eventos inesperados que possam vir a acontecer. Nós ficamos por aqui, regressamos dentro de 15 dias. Até lá, fique bem.